Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso curso Comida de Pensar, nosso curso de Ciências Gastronômicas. Chegando então ao final do nosso segundo módulo já, a Comida Fala, nosso módulo que envolve os fenômenos comunicacionais por trás da comida, né? E esse é o que a gente vai falar um pouco sobre esse circo da comida. O circo da comida é um nome que eu pego inspirado do artigo inclusive premiado, da jornalista Lisa Abed. A Lisa Abed, ela é uma jornalista dinamarquesa que cobriu por muito tempo os prêmios dos 50 melhores restaurantes do mundo, né? O 50 Best, World's 50 Best. E aí ela expõe, né, um bastidor bem interessante nesse texto. Está lá na nossa plataforma de ensino. Leiam depois, a gente vai citar bastante ele aqui nessa aula de hoje, porque basicamente ela faz o seguinte, ela acompanha alguns dos chefes, né? E ela vai falar muito sobre como que essa produção de chefes celebridades a partir de prêmio são, na verdade, resultados diretos, né, de uma guerra de relações públicas, como a gente começou iniciando esse módulo, falando sobre as mediações, e Eduardo Bernays, né, que ele fazia isso, né, ele inventou o termo, inclusive, relações públicas, no final da Segunda Guerra Mundial, para contemplar aí, como seu maior cliente, talvez, a indústria do tabaco. E, a partir daí, ele consegue, então, descobrir umas formas de manipular a opinião pública, né? E isso não mudou, na verdade, aprimorou-se, né? E a gente fica, às vezes, muito preso nessas questões dos prêmios, e a gente vai problematizar um pouquinho eles hoje, nessa aula. Então, leiam o artigo está em inglês, mas se vocês colocarem na tradução automática do Google, dá para ler tranquilo, sem muita perda, entendeu? Sabe? Vai ser um texto que de vez em quando vai ficar meio estranho, mas eu acho que dá para entender bem tranquilo, né, tudo aquilo que ela está querendo transmitir a partir dessa tradução automática do Google, tá? Então façam isso. É uma matéria, tá? Esse é um texto um pouco menor, assim, que a gente tem mandado para vocês. Então acho que vale a pena vocês lerem para poder até desvendar alguns mitos que estão por trás dessa indústria do entretenimento gastronômico, digamos assim. Pois hoje é o dia, gente, que a gente fala sobre food porn, né, food circus, né, o circo da comida, né, e a estetização da experiência gastronômica. O que é isso? A gente falou na aula anterior sobre estética. Só recapitulando, para vocês não ficarem com um vácuo muito grande em relação ao que a gente falou na segunda, a ideia de estética que a gente está trazendo é uma estética baseada na disciplina filosófica da estética, né? Ou seja, para além daquilo que é aparente, né? A estética aparente, a estética prática, né? Ou seja, da beleza física. Então, a gente não está falando dessa estética. A gente está falando da estética como produção de sentido. E quando a gente fala de produção de sentido, a gente recorre muito à experiência, a ideia da experiência estética. E o que a gente tem hoje, especificamente no cenário gastronômico, como tantos outros cenários, né, principalmente do design, talvez, que vem junto, a gente tem vivido um momento de estetização da gastronomia. O que é isso? A gente vai conhecer melhor na conversa de hoje. Vamos lá, minha gente? Primeiro, vamos fazer aqui uma pequena linha do tempo, né? Como eu gosto de sempre falar, né? Que é como que a gastronomia ela foi sendo fetichizada ao longo do tempo. Porque à medida que ela foi sendo fetichizada, ela foi sendo mediatizada de uma forma um pouco mais, cada vez mais brutal, né? Você então começa, ou então pelo menos a gente colocou como um dos marcos, né, dessa fetichização da gastronomia, justamente a Revolução Francesa, né? O momento em que Brillat Savarin, então ele começa a escrever para os gourmands, né? Os pares de gourmandise dele, da alta classe, né, francesa, para falar sobre como que se come bem, né? O que é comer bem e tal, o que é alta cozinha, alta gastronomia. Mas o processo, então, pelo menos essa linha do tempo, ela nos permite entender que a mediatização da comida ela vem
desde a Baixa Idade Média, ou seja, do finalzinho da Idade Média, com os primeiros livros de gastronomia. Os primeiros livros de gastronomia, ou melhor, livros de culinária, né, eram livros que não eram exatamente como a gente reconhece hoje, já no século XX, a gente já pensava muito nisso, como livros de receita. Tá? A ideia desses primeiros livros que surgiram, muitos na Europa, né, eles basicamente falaram sobre alguns hábitos alimentares, eles registravam alguns banquetes, né, reais, imperiais, a partir de registros históricos, e com alguma coisa, alguma informação que trazia sobre esses modos de se comer, principalmente nas altas classes. São livros que hoje você não tem nenhum acesso muito facilitado a eles, né? A não ser esse nosso reconhecimento histórico. No livro da História da Alimentação, do Flandrin e do Montanari, eles chegam a citar algumas dessas obras, né? Que são livros que não contribuem muito para a gastronomia e muito mais para falar sobre como que era organizado, na verdade, a vida naquele momento. E a cozinha, né, a forma de se cozinhar, de se fazer, o que se comia, ele participava de uma forma espontânea desses registros, tá? Então, assim que apareceram, né, as primeiras formas de você mediatizar a comida por meio da literatura. A própria literatura, né, é, de romântica, né, os romances e tudo mais, as narrativas, né, elas começam a dar conta também de relações que se dão em volta da mesa, né? A mesa sendo ela muito mais um palco do que um objeto de análise. Então a literatura sempre usou muito referências culinárias, da cozinha ou então do restaurante, para situar uma determinada narrativa, mas não necessariamente para tê-la como objeto central da conversa. A gastronomia se torna objeto central da literatura a partir dos escritos do Ilá Savarran. Né? Obviamente, você teve outros que vieram antes, mas que a gente consegue rastrear e ter acesso, inclusive hoje ainda, é o livro Fisiologia do Gosto, né? Que abre, então, essa discussão centrada na gastronomia. Então, com ela, abre-se, então, não só uma discussão gastronômica, como também uma nova leva de patrimonial, né, de registro da gastronomia, que é feita a partir dos livros de receita. Então, os livros de receita que começam, então, a ser multiplicados a partir da Revolução Francesa, mais uma vez, só como marco histórico da Revolução Francesa, ela começa a se desdobrar e a gente começa a ter acesso, então, a receitas, a tradições, enfim, anotações culinárias de todo lugar do mundo. É claro que esse material, ele muitas vezes é restrito à sua própria regionalidade, né? Como a gente já falou até naquela aula que a gente cita sobre como ler a história da gastronomia, a gente passa por aí, entendendo que os livros de literatura gastronômica, digamos, eles têm o Fisiologia do Gosto, depois eles começam a ser livros mais técnicos, como, por exemplo, o livro do Carême. Né? Antônio Carême ele vai escrever um livro que é basicamente livro de técnicas e de modos de se cozinhar, né, de reproduzir, né, com os aparatos que se usa, enfim, a forma como se serve. E a partir daí você vai ter algumas literaturas muito específicas que têm o objetivo, na verdade, de nutrir, né, o conhecimento profissional, inclusive. Então você tem a literatura técnica aparecendo aí durante todo o século XVIII e na virada para o século XIX, de fato, você tem a gastronomia ganhando uma atenção um pouco maior, não só a partir dos livros de receita, como também favorecidos pela famosa reprodutibilidade técnica que a gente citou quando a gente falou de Walter Benjamin, que foi ele que escreveu o livro, né, que fala sobre a reprodutibilidade técnica, que nada mais é do que o fenômeno midiático que a gente estava conseguindo reconhecer no final do século XIX, que era de que toda a obra ela estava já à mercê de uma grande escala de reprodução. A literatura sendo a primeira delas, né? Ela começa então a ter não mais um livro na biblioteca, né? A gente já tinha de uma forma um pouco mais comercial a literatura se reproduzindo, inclusive as relações comerciais, né? Inclusive de
exportação de literatura, ela começa a ganhar muito vulto a partir do momento, então, que você tem tiragens maiores, né? As pessoas começam a ler autores que não são da sua região, mas sim de outros países, né? Começam a ser traduzidos. Então, você tem aí toda uma indústria da, da imprensa, né, que vai favorecer esse tipo de articulação e vai criar, então, assim, começar a criar, né, os livros canônicos, que a gente chama, que são aqueles que vão se dar melhor, né, na era da, comercia, da mercantilização dos produtos culturais. Ou seja, você tem uma virada muito importante do século XIX para o século XX, que foi o fato de a fotografia, ela não só registra um momento, como ela pode ser replicada, aquela fotografia, em várias. A própria tecnologia de se copiar a obra de arte, né? Os copistas, né, que faziam, né, a obra de arte assim, quase que perfeitamente, alguns até perfeitos, né, para vender num preço muito mais acessível, comercial, uma obra de arte, uma pintura para você pendurar em casa. Então você começa a ter esses acessos de reprodução e a grande novidade da reprodutibilidade técnica que foi o cinema, né? O cinematógrafo, que foi esse instrumento que permitiu que o cinema se expandisse e que esse mesmo filme ele pudesse ser exibido em qualquer lugar do mundo que pudesse ter o equipamento necessário para a sua reprodução. E a partir daí já consegue começar a pensar como que essa reprodutibilidade vai acontecer, né, durante o século XX. O século XX, ele então vai dar um salto enorme na produção literária, inclusive vai chegar à produção periódica. Eu travei. Vamos lá. Aconteceu de novo, minha gente. Deixa eu ver se eu estou aqui na rede certa. Estou. A produção periódica, então, vai ser a grande marca da gastronomia no século XX. Porque não só teremos acesso à gastronomia pela literatura, ou seja, quem normalmente comprava um livro de receitas eram as pessoas voltadas para um interesse muito específico da gastronomia, inclusive de formação, né? Então você tinha aí grandes bíblias, né, de receitas, né, como a do próprio Escoffier, né, que fez um grande catálogo de receitas clássicas, de receituário, e que não era algo que era muito popular, né, para essa compra, essa aquisição de pessoa física, a não ser que seja uma pessoa engajada, interessada nesse tipo de evolução. Mas a gente começa a ter alguns acessos mais simplificados, como, por exemplo, na produção periódica. Os próprios jornais, já circulando, os programas de rádio, eles já começavam a ter sessões de receitas. Receitas sempre sendo o carro-chefe para se discutir gastronomia de um modo mediatizado. Porque dentro da cozinha, a cozinha ainda não tinha, nesse momento, esse espelho que você tem hoje de um mundo do entretenimento, né? Entretenimento gastronômico era algo que era muito difícil de se perceber naquele momento. Mais uma vez, você tem a gastronomia acontecendo ainda de uma forma ainda muito marginalizada, né, no reconhecimento, na verdade, popular. Então, basicamente, ele começa a ser servido de uma forma meio prática para as donas de casa. As donas de casa sendo essas figuras, né? A figura da dona de casa é a figura mais importante, aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, para poder pautar a produção gastronômica, né, de entretenimento. Não só, então, das revistas, né, nos periódicos, nos jornais, nos programas de rádio, como agora também, com o advento da televisão, como a gente já falou, você tem, então, programas específicos de culinária. E aí você tem, então, o primeiro momento de maior sedução midiática, que é quando você vê a imagem em movimento. O cinema, ele nunca se dedicou muito à imagem da comida, né? Como tem se dedicado hoje, inclusive. Você tem, ao longo dos anos, principalmente a primeiros 50 anos, né? Primeira metade do século XX, você vai ter, obviamente, algumas produções que vão ter uma produção voltada aí, ou então que mostra a comida de algumas formas. A Isadora, perdão, Becker, do gastronomismo, ela inclusive tem uma palestra que ela deu no Festival Matula, tá no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, em que ela vai fazer um mapinha, né, sobre
a produção cinematográfica até dessa época, né? Anterior à televisão, do cinema gastronômico, da imagem gastronômica no cinema. Mas foi aí, depois do advento da televisão, que essa imagem começa a se tornar comum. A gente começa a ver comida em qualquer lugar. A comida se torna, então, um objeto de grande apreço, né, cinematográfico, visual. Afinal, a gente passa, então, a comer com os olhos no século XX. E depois disso, a gente vai ter, então, uma mudança na forma como a gente consome esse material. E essa mudança vai vir também junto com a forma que a gente é seduzido por ela. Se até os anos 80, principalmente, até os anos 90, então, no início, você tinha a comida voltada para um público feminino, você tem nos anos 90 programas de auditório e que vão colocar a comida no centro, inclusive, do palco. Comida vai ser muito utilizado, entre 80 e 90 ali, né, vai ser muito utilizado como prop. Prop é um jargão próprio do teatro, né, e do cinema, que quer dizer adereço de cena. Então a comida começa a ser utilizada de uma forma muito grande como adereço de cena. Vide, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, os programas de disputa, né, daqueles programas de auditório, do Torta na Cara. Você tinha, então, um programa de perguntas e respostas. Quem errava, ou quem acertava, na verdade, tinha o direito de pegar uma torta e jogar na cara da pessoa que errou. Então, a comida começa a ser utilizada com esta finalidade. E nesses programas de auditório, a comida também passa a gerar algum tipo de sedução muito curiosa. Uma das mais interessantes que eu consigo pensar e que a gente pode problematizar é o do café da manhã do show da Xuxa, ou do programa da Xuxa. Não sei quantos de vós eram nascidas e nascidos nessa época para poder acompanhar a Xuxa para a rainha dos baixinhos, né? Mas eu acho que eu vou refrescar a memória de vocês ou então apresentar para vocês essa pílula, né, de história da televisão brasileira, no qual a gente tem o famoso e polêmico café da manhã da Xuxa. Vamos ouvir, então, Xuxa Café, que é um momento, uma música, né, que a Xuxa vai fazer, inclusive, sobre o café da manhã dela. Era usado, inclusive, no programa. E a gente vai também ouvir uma palavra da Xuxa sobre essa polêmica do seu café da manhã. Se estiver vendo a gravação, clique aí, neste momento, no Xuxa Café e depois, logo em seguida, na polêmica do show da Xuxa. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Tem gente que tem milhas, mas não usa. É isso aí, gente. Xuxa Café era a musiquinha, né? Uma das musiquinhas que embalava o projeto, né? O momento do café da manhã do show da Xuxa, em que ele provocava um entendimento muito complicado na nossa sociedade, que até hoje, né, segue complicado, que é o fato de você mediatizar ou fetichizar a comida, principalmente numa TV aberta, em que você tem, em que você circula essa informação por todas as classes sociais, no Brasil sendo um lugar onde você já tinha, então, a fome muito presente, mas também o alcance da televisão muito presente. E aí você tinha, então, o café da manhã super recheado do show da Xuxa, como ela, inclusive, cita, né? Um pão quentinho, pera, maçã, um monte de fruta, né? Suco, vitamina, tudo no café da manhã. E numa sociedade em que você tem um abismo muito, muito grande em relação ao que se comem, né, as crianças, principalmente de manhã cedo, né, na nossa sociedade, sendo que muitas, dependendo, inclusive ainda hoje, né, dependendo do subsídio público, né, para você conseguir alimentar ou ter uma alimentação legal na merenda escolar. Foi tema até da polêmica do início da pandemia do coronavírus, quando você tem, então, a suspensão das aulas
e muita gente ficou na mão falando, cara, que pena que suspendeu as aulas, porque era como eu garantia o sustento alimentar, inclusive, das crianças. E isso é uma questão muito séria. Mas essa polêmica chegou na Xuxa, e a Xuxa, inclusive, ela discute isso, né? De uma forma bem curiosa. Vamos ver? Bem, o discurso sempre muito potente, né, em relação à comida. E aqui numa polêmica que também não se resolve nem mesmo com a resposta, né? Resposta muito boa, aliás, da Xuxa, né? Que ela coloca, mas que também faz parte da indústria do entretenimento e de uma forma de você continuar fetichizando a gastronomia ou a comida. Afinal de contas, você tem um debate ali que é muito sério, o café da manhã que as pessoas, que o brasileiro toma, e as crianças brasileiras, e o café da manhã exibido no show da Xuxa, e que ele era um motivo muito grande de mostrar essa distinção, né, social que sempre houve na nossa condição social, né? E no caso do café da manhã do show da Xuxa, ela não achei um vídeo específico sobre isso, mas ela normalmente ela deixa, né, as pessoas com muita vontade de comer. Então não é só uma questão de você falar assim, não, eu vou colocar esse café da manhã porque afinal de contas ele vai estar, ele deveria ser o que a população vai ter, né? Só que esse esforço não existe, né, para que gere uma equidade a partir da alimentação das nossas crianças, por exemplo. Então, temos um discurso que faz parte, então, justamente dessa produção de sentido que a mídia vai nos exigir cada vez mais. E esse embate ele vai acontecer em várias camadas. Aqui a gente já colocou duas, né? A provocação, ou então a questão central, e a problematização do problema, né? Enfim, coisas para a gente entender como que funciona, né, a nossa forma de percepção a partir, né, da televisão. E o Café da Manhã do Show da Xuxa, não sei quem conseguiu. Alguém já conseguiu participar dessa época do Café da Manhã do Show da Xuxa? De acordar e ficar super com vontade de comer aquele negócio? Não, acho que eu sou muito novo para isso. Galera nova pra caramba, os novinhos. Tem idade para isso não, viu? Bota fé. Mas era um fenômeno, gente, porque assim, isso era comentado na escola, sabe? Enfim, era uma coisa realmente em nível nacional, assim, e se tornou referência também para a forma. Eu já não assistia nessa época. Eu tinha que assistir porque não tinha como passar para frente, então para assistir os desenhos animados você tinha que pegar o café da manhã da Xuxa. Enfim, e se tornou um jargão, inclusive, nos anos 90, né? Nos 80 e 90, né? Hoje o café da manhã vai ser um café da manhã da Xuxa aqui em casa, sabe? Para se caracterizar um café da manhã mais generoso, né? Um café da manhã colonial, assim. Então a gente fazia uma referência como o café da manhã da Xuxa. E ele então torna esse imaginário da televisão ou da comida televisiva de uma forma muito pulsante, né, para a nossa geração, e que depois ele começa a ser reconstruído mais uma vez. Porque nos anos 90 você tem então um deslocamento dessa mediatização da comida que vai passar também pelas questões de classe. Eu compartilhei o errado. Questões de classe por quê? Porque nos anos 90 você tem então a revolução da TV a cabo. A TV a cabo começa a se alastrar pelos lares da classe média alta, e ele começa a gerar mais uma distinção, que é quem tem acesso a essa mídia muito nova e quem não tem. E a gente está falando de uma época em que era muito difícil você produzir gatos, né, para a TV por assinatura, você não tinha internet, né, para você poder, inclusive, baixar programas que estão passando ali. Então, a TV a cabo ela começa então a criar uma nova distinção. Essa nova distinção seria qual? Se nos anos 80, 90, a comida na televisão ela era marcada por programas de dona de casa, ou seja, produzidos normalmente por mulheres, e por mulheres, né, com apresentadoras, mulheres
que carregassem, né, digamos, um estereótipo maternal. Você tinha, então, a Palmirinha, né, a Ofélia, que faziam esses programas culinários, né, voltados para a dona de casa e elas próprias, fisicamente, né, com essa postura de uma dona de casa. Né? Elas são, né, a sua vovozinha ou a sua mãe que está ali cozinhando aquela comida do dia a dia. Então você tem uma pequena mudança ali quando chega a Ana Maria Braga, né, na TV aberta, fazendo produção gastronômica. Ana Maria Braga ela tem um pouco de diferença porque ela já representa o profissionalismo midiático, ou seja, ela já é uma profissional da mídia, né? Para quem não sabe, Ana Maria Braga ela já foi âncora do Jornal Nacional. E Ana Maria Braga, então, ela vai apresentar um programa de gastronomia também voltado para esse mesmo nicho, só que já agora com uma linguagem um pouco mais profissional diante das câmeras. E no salto para a TV por assinatura, o que você tem é uma série de documentários e de produções que vão, então, gerar novos atores para esse cinema ou essa produção de sentido a partir da comida. E aí você tem um grande deslocamento. Como a gente está falando de classes mais altas, como a gente está falando dessa distinção, ou seja, de pessoas com mais poder aquisitivo, com mais cultura, digamos assim, então você tem programas importados, né? Então começam a aparecer muitos programas culinários europeus, norte-americanos, e que vão ter, em quase sua maioria, homens dirigindo esses programas. Então não é mais aquela gastronomia dirigida para a dona de casa, senão para os experts, ou então para as pessoas que querem se despertar gastronomicamente, ou que querem viajar e conhecer, né, a gastronomia do mundo afora. Então você acaba tendo uma produção televisiva que vai favorecer esse tipo de relação com a comida e vai estimular uma produção gastronômica que vai ser muito mais globalizada. O que, por um lado, é muito interessante, porque a gente tem acesso a modos de comer e ingredientes, comidas que a gente não teria, mas, por outro lado, ele gera, mais uma vez, um abismo gastronômico. Então, você coloca a gastronomia, então, aparecendo em favor, né? Ou seja, de uma forma superior aos programas culinários, né? Então, tudo aquilo que é você fazer um rocambole de frango, ou então um feijãozinho com arroz, que você via no programa matinal de TV, ele era voltado para a dona de casa e quem ia produzir as grandes receitas internacionais, né? A salada do Jamie Oliver, ou então o tiramisu do chefe italiano, vão ser os experts, ou então as pessoas que estão interessadas no turismo, então têm a capacidade de dialogar com essas outras culturas, né, de uma forma mais próxima. Então a TV a cabo ela gera essa distinção e gera uma nova forma da gente consumir a comida mediatizada e se relacionar com ela. Aliás, os programas deixam de ser chamados de programas culinários para serem chamados de programas gastronômicos. Então você já tem ali um outro salto, pelo menos de estético, né, nessa produção de sentido. Quando entramos no século XXI, onde estamos, agora a gente tem linguagens e suportes que engolem os outros. Você tem produção de sentido à torta e à direita. Você sai então desse nicho da TV a cabo. De uma certa forma, você democratiza o acesso para todo mundo, só que ao mesmo tempo gera o que o Lipovetsky vai chamar de linguagens do hiperefêmero, ou seja, as coisas são agora efêmeras, só que são efêmeras demais. Essa produção gastronômica que a gente começa a consumir, ela muda. Ela muda por causa do suporte que muda, por causa da velocidade. Você agora vai ter vídeos de gastronomia que antes demoravam 1 hora para você aprender como se fazer aquele negócio, você consome no 1 minutinho do Reels, sabe? Que a gente começa a produzir agora. Uma receita completa. As linguagens vão mudando, as formas da gente consumir, inclusive comida, pelos olhos,
ela mudou. Ela muda também a nossa fome por imagens. Estamos cada vez mais sedentos ou esfomeados, né? E pouco satisfeitos com as imagens que a gente tem consumido. E por isso que o feed ele se torna um lugar de conforto, né? Ou então de fuga, no qual a gente começa a consumir de uma forma compulsória as imagens de comida, o que eu chamo de binge tasting, né? Um nome em inglês, mas que é uma reunião do binge eating, que é compulsão alimentar no inglês, com essa moda do binge watching. Binge watching é esse fenômeno que foi traduzido muito bem para o português como maratonar séries. Então você começa a fazer um comportamento de binge. Binge é um comportamento de compulsão. Você vê uma coisa atrás da outra. E agora a gente não está mais vendo só produções visuais, como também tentando saciar uma determinada fome que a gente tem por imagens que são puramente gastronômicas. Então a imagem gastronômica chega ao século XXI altamente banalizada. E o nome dessa banalização é gourmetização. Eis o resquício daquele processo que a gente falou na aula anterior e com a conversa com a Tainá, que vocês depois veem, se não viram ainda, que é o resquício, o resíduo do processo de gastronomização. Ou seja, a gente não está só sofisticando a comida para agradar o nosso paladar e para profissionalizar a nossa condição de cozinheiros. A gente, na verdade, agora cria uma grande crise estética a partir do momento que tudo precisa ser ultra sofisticado, a ponto de, inclusive, ser exacerbado, né? E passar da medida. A gourmetização é isso. Ela vai banalizar tudo, inclusive a própria linguagem. Tá dando para acompanhar, gente? Qualquer dificuldade, vocês chamem aí, viu? Tá sim, tá beleza. Beleza, show. Então, antes da gente chegar no cerne do nosso problema, vai ser muito importante a gente discutir a diferença dessas duas coisas: jornalismo e mídia. Quando a gente fala assim, a mídia, a gente precisa entender que existe uma diferença. E essa diferença passa por algo que está sendo, de uma forma ainda muito pequena, trabalhada nas nossas escolas, que é a educação midiática. A educação midiática é a grande chave para você conseguir fazer uma leitura correta, sincera e sem falsidade ideológica disso que a gente começou a chamar de mídia. Hoje, a mídia ela é culpada por tudo, ela, enfim, é onde a gente coloca todo o peso do mundo. Porque a mídia, né? A mídia está distorcendo as coisas. Porque a mídia tem lado, né? Tem a mídia desse lado, tem a mídia do outro lado, ideológico falando, né? Só que a gente tem que pensar que é o seguinte: existe uma diferença entre mídia e o jornalismo. E isso vai ser essencial para a gente conseguir compreender direito os atores que estão por trás desse circo da gastronomia. Primeiro, o jornalismo ele é uma produção científica, né? Ou justificada cientificamente pelas teorias da comunicação e que tem todo um escopo ético, né? E de processos que partem de um compromisso com a democracia, um compromisso de responsabilização e um compromisso também de polifonia. Polifonia é dar a voz a vários atores que estão envolvidos naquela narrativa. Então, hoje a gente vai ouvir muito esse negócio da mídia, porque a mídia é fake news, né? E você teve o fenômeno Trump que fez com que isso piorasse, né? Ele começa a chamar veículos de imprensa de verdade, né, de fake news, só porque ele não concorda com aquilo, na verdade. Mas é importante que a gente entenda que o papel do jornalismo dentro da sociedade, ele tem o compromisso justamente em ser o fiscal da coisa pública. Então ele precisa denunciar, ele precisa recorrer, né, à transparência do bem público para poder falar, olha, isso aqui está sendo desrespeitado, isso aqui não está sendo feito de forma correta, ou então quero saber de onde está vindo esse dinheiro, né, porque é um dinheiro público. Por que essa pessoa foi contratada no Diário Oficial? Vai aparecer, você tem em redação de jornal, gente que vai ficar todo dia acordando para ler Diário Oficial dos estados ou do poder da União. Ele vai ler para poder ver o que o Estado está fazendo.
Então, de repente, o Estado contratou uma pessoa, você vai lá descobrir quem é essa pessoa, e você descobre que essa pessoa, enfim, tem problemas que impediriam ela de ser contratada. Então, o jornalista vai denunciar isso. O jornalista também tem um compromisso com a polifonia, ou seja, de dar voz aos diferentes agentes à medida que você vai fazer, por exemplo, uma denúncia. Você não pode fazer uma denúncia sem abrir o espaço para que o outro lado, ou seja, a pessoa que está sendo denunciada, responda. E outra questão é a responsabilização. O jornalismo requer assinatura. A pessoa que faz a matéria, a pessoa que está atrás dessa apuração, ela precisa falar assim: meu nome é este, e colocar a data. E não pode mudar a matéria, mesmo na internet, sem justificar. Ou seja, se a pessoa cometeu um erro, uma gafe, ou então colocou uma informação super errada, ela não pode simplesmente apagar essa informação e substituir pela nova. Ela tem que deixar claro, ela tem que fazer isso, mas tem que deixar claro lá no final que ela substituiu uma informação, porque ela foi colocada errada, enfim. Você tem vários parâmetros para poder dimensionar o jornalismo. Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de um veículo amplo de transmissão que engloba todos os processos do comunicar. E que, por mais que haja pequenos procedimentos éticos, como você vai ver, por exemplo, no YouTube, né? Você não pode simplesmente pegar na sua produção de vídeo uma música de quem quer que seja e jogar lá no YouTube. O YouTube vai barrar isso, porque, afinal de contas, você não tem os direitos autorais para fazer aquilo. A gente entra na mídia, quando a gente fala da mídia, a gente vai falar de uma produção de sentido que é gerada a partir da velocidade algorítmica. O grande compromisso dela é da mídia com a própria mídia, com o próprio fazer midiático. E nós, como a gente falou também no início desse módulo, nós nos tornamos a nossa própria mídia. Então a gente começa a fazer a produção de sentido, entende? E a partir do momento que a gente faz a produção de sentido, a gente usa prerrogativas que não são necessariamente geradas pelo jornalismo, ou seja, com esse compromisso que você tem ali. Então é importante que a gente separe essas duas coisas para poder entendê-las. Joia? Queria mostrar para vocês aqui 2 exemplos, né, desse novo entendimento de mídia que a gente começa a olhar, que está para além do jornalismo. Porque o jornalismo ele também protagonizou por muito tempo o debate sobre a gastronomia. A gastronomia não existia sem o jornalismo, era o jornalismo que apresentava, ou seja, eram programas que estavam dentro de contextos jornalísticos ou documentarísticos ou de documentação, né, nos canais, e tinham sempre essa ligação com o que a gente chama de grande mídia. E agora a produção ela é feita de maneira muito mais autônoma, né? Qualquer um o faz. E a gente entra justamente nessa produção de sentido da velocidade algorítmica, tal como vamos ver agora. As receitas estão agoniadas agora, né? Elas precisam de muito pouco tempo para acontecer, porque a nossa atenção ela é disputada de uma forma muito radical, não é isso? Uma figura que eu acho que vocês já devem conhecer da internet, do TikTok principalmente, dentre outros que a gente pode usar, né? Tudo é exemplo para a gente, né? Mas um dos que eu acho que mostra de uma forma muito veloz, né, a produção de sentido gastronômico é o famoso Edelson Sobrevivente. Vamos ver um trechinho aqui dele. Não dá tempo nem de processar, né, gente? Quando a gente fala da produção de sentido, tem muito mais a ver com como a gente realmente tem se relacionado com essa mídia que a gente chama de gastronômica. Ou seja, você tem programas culinários, depois você começa a ter outros tipos de atividade que vão mudando um pouco a nossa relação com a própria gastronomia. O Edelson é um exemplo desse do humor, né? O que o Larica Total já fazia em tempos de TV a cabo, ele vai começar a fazer agora, e você tem outros tantos na internet fazendo a mesma coisa, né? O Uncle Roger, né? Para quem conhece, enfim, e tantos outros que vão ter aí, né? O João Pimenta, né? Do Seu Pimenta TV, que vai fazer
também humorísticos a partir de receituário. E que começam a ser linguagens bem interessantes da comida, mas que mostram também, refletem essa questão do efêmero na nossa forma de reconhecer a mídia gastronômica. Tudo acaba rapidinho. A gente não lembra quem foi o último viral gastronômico do ano passado, antes do Edelson, que começou no final do ano passado e que daqui a pouco vai estar talvez esquecido. Não é isso? Então, a velocidade algorítmica, ela começa a reger a nossa forma de se relacionar com a mídia e, portanto, com a forma como a gente recebe essas imagens de comida. Beleza, gente? Beleza? Outra diferenciação que vale muito a pena a gente fazer, que é bem importante, para a gente conseguir ler a produção de sentido na mídia gastronômica, ou da gastronomia na mídia, né? É a gente separar o que são cada um desses aspectos de produção gastronômica. A gente conhece ou reconhece várias delas, né? A gente fala muito sobre o jornalismo, como a gente falou agora. A gente fala também de crítica, a gente fala também sobre anúncio, né, publicidade. E qual que é a diferença entre elas? Né? E por que é importante saber essas diferenças? Primeiro que a gente aprender a reconhecer essas diferenças nos ajuda a entender melhor os processos que estão por trás da produção de sentido gastronômico. E cada um tem a sua metodologia. E quando a gente confunde, a gente acaba comprando uma crítica no lugar de uma propaganda, e vice-versa. Então é importante que a gente separe essas produções. A primeira delas que eu coloco, né, ela vem justamente filha, né, do jornalismo, que é a reportagem e a crônica, que são do jornalismo e da literatura, né, que são linguagens, né, jornalísticas e literárias, gêneros, né, jornalísticos e literários, que estão ou não despidos de opinião. Pelo menos desobrigados de opinião. Mas o propósito central é a narrativa. No caso da reportagem, ela se ocupa do fato. Uma reportagem, por exemplo, ela é aquilo que você vai ver no Joio e o Trigo. Não sei se vocês acompanham esse trabalho, que eu acho um trabalho que é fenomenal. É o grande veículo de jornalismo de checagem de fatos dentro do contexto gastronômico, tá? Então, o joio, estou colocando aqui no chat de vocês, para vocês, o joio e o trigo. O joio e o trigo, depois procurem aí, sigam e tal, né? O joio e o trigo vai fazer reportagem. Ele vai pegar um tema, como aconteceu recentemente, talvez a reportagem mais famosa deles, foi quando aconteceu aquela compra superfaturada de leite condensado por parte do Exército Brasileiro. E aí a imprensa, como eu falei, né, fiscalizando o Diário Oficial, falou, opa, isso aqui tá meio estranho, né? Não condiz com a realidade. E virou toda uma polêmica em torno do leite condensado, e o Joio e Trigo foi lá e falou assim, vamos fazer uma reportagem sobre como que o leite condensado aparece na nossa sociedade, como que ele domina a narrativa da nossa sobremesa nacional. E ele chega à conclusão de que foi a Nestlé dando todo um processo aí de construção da marca e também de uso de atalhos, né, no processo culinário para poder vender enlatados. Então, a Nestlé ela vai modificar muitas das receitas tradicionais brasileiras a partir do uso do leite condensado. Veja, não é uma matéria que vai recriminar o uso do leite condensado na sobremesa brasileira, mas ele vai lançar luz sobre um fato, algo ocorrido, aproveitando também o timing do momento em que se discutia o leite condensado. Então, começa a gerar uma discussão que é muito mais pela via dos fatos, mostrando o que aconteceu e colocando os diferentes atores para conversar. Essa é a reportagem. A crônica, ela já tem um propósito de uma narrativa que pode ser, inclusive, ficcional. Ela fala de uma forma mais bem-humorada, ou então ela pode inventar uma conversa fiada, né? Ela pode ser
poética também, né? Enfim, ela é um gênero literário que começa a ser utilizado demais para a gastronomia. O JB, por exemplo, né? O Júlio Bernardo, ele se chama de cronista de gastronomia, né? Muito embora ele faça crítica, né? E às vezes umas críticas de muito mau gosto, inclusive, né? E outras muito interessantes. Quando ele realmente produz crônica gastronômica, ele é bem sucedido nisso. Grande cronista gastronômica que a gente teve no Brasil foi Nina Horta. Nina Horta, que muitos de vocês devem reconhecer. Se não conhecem, busquem textos assim incríveis que eram de crônica. Ela começa a falar de comida de uma forma com que situe a comida no cotidiano em favor, São na 15 verdade, de uma horas. narrativa, né? Ou seja, do gênero literário, só que a partir da comida, centrado na comida. Então, esse é um modo de expressão. O outro entra num âmbito um pouco meio difuso, quando a gente fala da opinião. Então, temos dois lugares, né, para pensar a opinião na comida, né, da gastronomia, dentro da nossa geração de conteúdo e de produção de sentido midiático. A primeira delas é o que a gente chama de review, que foi muito traduzido como resenha, né, para o Brasil, ou só como opinião. A gente não usa o termo review, né, que seria, grosso modo, seria recensão, mas é um nome muito feio, né? Que a review, gente, ele é o modo mais simples de você gerar uma opinião. Review é aquilo que a gente faz no iFood, é aquilo que a gente faz no Facebook, é aquilo que a gente faz em todo lugar onde a gente pode colocar uma estrelinha para um determinado produto. A gente faz no TripAdvisor, não é isso? E a gente começa, então, a utilizar essas estrelas como forma de mensurar o quanto que a gente gostou ou o quanto que a gente não gostou da experiência naquele lugar. Então, na gastronomia, a gente já está habituado a fazer reviews, a falar que a coisa é ruim ou que a coisa é boa, que o sanduíche chegou revirado e frio ou que chegou uma maravilha e que eu sempre vou comprar lá. Então, essa é a review, que é uma opinião aberta. Qualquer um pode opinar sobre qualquer coisa, inclusive fazendo-se valer de falsidade ideológica. Não é isso? Temos vários casos de empresas e até de restaurantes, né, assim, que vão usar conhecidos e pessoas do seu relacionamento para avaliar mal outros restaurantes e bem esse seu restaurante, né, tudo com a finalidade, né, de, enfim, de ter uma projeção midiática mais interessante. Por isso que é importante a gente entender o que é esse review. O review da opinião sem compromisso, ou seja, da pessoa anônima, de nós, né, no dia a dia, que a gente vai colocar lá, opinião pessoal sobre uma experiência pessoal, ela não tem uma dimensão tão grave ou tão séria como a própria resenha. A ideia de resenha é a categoria jornalística opinativa, em que você vai poder, então, ter uma avaliação de um restaurante, ou então você vai exercer o processo de opinião a partir da descrição daquela experiência, a descrição da comida que você provou, e de uma forma mais jornalística, ou seja, dando algum serviço, falando quanto custa o prato, então o menu daquele restaurante, e ele pode ser, sim, opinativo. Tá? O ser humano é opinativo, gente. Então a gente tem opinião para dar e vender para qualquer coisa. Tá? Só que o resenhismo, que é essa review, ela não pode ser levada tão a sério, muito embora tenha sido hoje um lugar muito balizador para a gente poder se valer de mais atenção na internet. Principalmente quem é dono de negócio aí já sabe a importância disso. O que é diferente, e aí eu ressalto, da crítica. A crítica gastronômica, gente, ela é tão problemática quanto o debate da gastronomia, da arte, essas coisas. Porque, afinal de contas, a crítica é um gênero literário e que foi utilizado, né, capturado pela imprensa para estabelecer juízo de valor. E isso aconteceu primeiro na obra de arte. Você teve os críticos de arte, né? A escola de Frankfurt, que começou a estabelecer os padrões de gosto, falando
Isso é bom, isso é ruim. Se você é uma pessoa estudada, você deve gostar mais disso do que daquilo, né? A Escola de Frankfurt, ela gerou uma grande contradição, né, na defesa pela obra de arte, que fez com que gerasse essa distinção, né, do que é alta arte e o que é baixa arte, né? Mesma coisa que acontece com a gastronomia. Então, na Escola de Frankfurt, né, os teóricos, né, da Escola de Frankfurt tinham como uma das seus entendimentos de padrão de gosto elevado a música clássica e o jazz, sendo que a música popular, o blues, eram considerados músicas, enfim, populares, não dignos de nota, não dignos de crítica, e seria um nível baixo, né, de produção artística. O que a gente já superou, né, gente? Pelo menos eu espero que a gente tenha superado, porque é uma balela esse negócio da alta e baixa gastronomia, a não ser para fins de distinção social. Se você quer isso, então ele vale. Se não, alta gastronomia não quer dizer bulhufas. E a crítica, ela precisa, então, ser repensada como crítica. A crítica, ela tem sido entendida de uma forma mais popular e genérica, né, como uma produção de ódio, não é isso? Tudo que deu errado no restaurante. Eita, lá vem o crítico. E eu falo isso justamente porque eu exerci por muito tempo esse papel do crítico, né? E começava a ouvir muita coisa, né, do tipo, ih, caramba, o Lobão foi lá no meu restaurante, sabe? Eu recebi até uma vez de uma chefe de cozinha, dona de restaurante, né, também. Ela me mandou uma mensagem falando assim: "Você foi no meu restaurante?" Ah, ela escreveu lá, colocou uns emojis assim, né? Como é que você não me avisa? Como que isso? Eu falei: "Calma, cara. A minha ideia é fazer crítica, não acabar com o lugar." Então, a crítica, por muito tempo, ela foi associada com isso, com esse poder de destruir um negócio. A crítica, aliás, americana, muito baseada na crítica inglesa e a francesa, né, ela tinha, de fato, esse poder, principalmente nas grandes metrópoles, né? Paris, Londres, Nova York. O crítico falava, acabava com o restaurante. Se o crítico falasse mal daquele restaurante, ninguém iria. Isso é uma coisa que no Brasil nunca foi verdade, nunca aconteceu assim de fato, tá? Então, se o restaurante vai ser destruído, não vai ser exatamente pela crítica, né, gente? Coitada da crítica, né? Agora, a crítica também, ela precisa fazer uma autocrítica, né? Ela precisa fazer uma metacrítica, na verdade, né? Entendendo que o seu desafio maior não é ficar, gente, só falando sobre o ponto da carne, se está bom, se não está, o atendimento, se demorou demais, se não deu, porque isso, o resenhismo das pessoas formadoras de opinião ou não, já dá conta. Não precisa do crítico para ficar falando, entendeu? Que meu garfo caiu no chão e o garçom demorou não sei quanto tempo para colocar de volta. A crítica, ela precisa ocupar o lugar que, de fato, ela deveria ocupar, que é o de estender a discussão sobre a experiência estética, a experiência do restaurante, por exemplo, a experiência da comida, e a crítica vai, então, se debruçar e sobre ela vai discuti-la, apontando erros técnicos ou qualidades, sim, mas acreditando que o seu potencial é muito maior de fazer ou de provocar uma reflexão sobre a comida. Essa é a crítica. E, por fim, a gente tem a publi, né? Hoje chamar de publi, né? Basicamente são os anúncios, né? A produção marqueteira, né? De gastronomia, que vai se fazer valer de uma outra ética que é diferente dessas outras aqui. A publi, ela tem um compromisso com quem está pagando. Então, quem paga a publi para ser feita, ela tem um compromisso em agradar essa pessoa, tá? Ou seja, a publi é uma outra dimensão de produção de mídia, que a gente não pode confundir as coisas. Aliás, em termos éticos, inclusive, é tão importante que para um jornal, um telejornal, um site apresentar uma matéria paga que foi comprada por alguém para poder fazer essa sua publicidade, ela precisa deixar bem claro, o veículo precisa deixar bem claro que aquilo se trata de uma publicidade, publi. Por isso que na televisão, quando a gente vê um programa,
ele vai interromper o programa e vai começar as propagandas, né? Tem um espaço das propagandas. No YouTube você vai ter lá o espacinho que vai aparecer também para você dos programas. Quando você está lendo uma matéria, vai aparecer também uns pop-ups, umas coisas, né? Publi. Hoje, os influencers têm usado já também uma nova ética, né? Uma ética, é uma regra, né? Para poder separar o conteúdo orgânico, né? Digamos, espontâneo, da publi, que é o hashtag publi, que usa-se para falar assim, olha, estou sendo pago para falar sobre essa garrafa e por isso está aqui, hashtag pública, essa garrafa é muito legal, comprem ela. Então, esse termo novo, né, no nosso vocabulário internético, ele vai ter origem nesses informes publicitários. E ele é um projeto explícito de comunicação que visa dar uma informação de algum espaço que está querendo se promover. Então, muitas vezes vai usar, ou sempre vai usar, né, métodos da publicidade. O que difere a nossa leitura de publicidade para uma leitura de reportagem, por exemplo, é que na reportagem, por exemplo, eu sempre, quando escrevi sobre gastronomia, eu sempre tive como prioridade colocar nas minhas críticas, né, fotos produzidas por mim ou então pelo meu fotógrafo, dependendo do veículo que eu estava. Por quê? Porque a foto publicitária ou a foto produzida para ser divulgada, ela passa por tratamentos que não necessariamente vão reproduzir exatamente o que está sendo servido. Por isso que é importante que você tenha uma foto que não seja publicitária, entende? Então, a gente conseguir separar uma coisa da outra é muito importante. É a famosa foto né, das redes de hambúrguer, né? Burger King, McDonald's, que o hambúrguer é um negócio enorme, né, cara? Enfim, o queijo deitado como se fosse uma língua de fora, uma alface fresquinha, parece com gotas de orvalho por cima, né? E quando você vai pegar um hambúrguer e abre da caixinha, ele está amassado, né? E você não consegue ver nada daquilo que você vê na foto tão bem e claramente. E ele, na verdade, tem 1/3 do tamanho da imagem fotografada. Isso é o efeito da publicidade. Inclusive, há várias formas de você escamotear reproduzir os efeitos práticos, né, da comida, utilizando, então, artifícios, né? Enfim, eu cheguei a fazer um curso disso tempo atrás, certamente já estou desatualizado, mas que se usava muito, né? Você colocava um pouco de água com gás dentro da champanhe para poder mostrar mais bolhas na champanhe quando você vai fotografar. Sorvete, que é uma coisa muito difícil de ser fotografada, né? Normalmente fazia-se um sorvete com uma quantidade de gelatina, né, especificamente para tirar foto, mesmo que ele não estivesse servindo dessa forma ali, mas só para ele segurar um pouco mais tempo, sabe? Então, enfim, usar gelo seco, né, para simular a fumaça. E isso tudo vai ser utilizado pela indústria de uma forma midiática, né, de uma forma natural. E é importante que a gente saiba disso para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra. Dúvidas, questões, gente? Até aqui? Até aqui Não, tá tranquilo. Bom, então entremos na pauta do dia, né, depois dessa grande, enfim, grande cama que a gente fez, né, de entendimento midiático, para a gente entender que se a gastronomia ela foi banalizada, gourmetizada, a gente pode dizer com alguma segurança de que a culpa é das estrelas. Porque o signo da meritocracia midiática matou a gastronomia, minha gente. Não se vive mais pela produção gastronômica, mas pela produção de sentido midiático. Não importa o que você está servindo, importa o que estão falando sobre o seu serviço. E isso gerou, para o nosso tempo, um grande e absurdo, na verdade, efeito colateral, que é o que a gente chama de Star System, a criação de um Star System gastronômico. Star System é o termo utilizado, Star System do inglês, né, é como se fosse sistema de estrelas. Esse é o termo que foi utilizado desde a era de ouro de Hollywood
para poder se referir às estrelas, né, do business, né, do show business. Ou seja, você tem um star system, um sistema de estrelas que vai categorizar essas estrelas. Ou seja, você tem estrelas nível A, nível B, sendo que a nível A são essas estrelonas aí, né? Eu não sei mais quem são hoje. The Rock, né? The Rock, estrela tipo A. Se você tiver o cara, porque o seu filme realmente vai ter uma dimensão enorme. E você vai ter estrelas B, estrelas C, enfim, e vai ter uma categorização de estrelas para determinados nichos, tá? Isso vai valer tanto para a internet, como vai valer para o cinema ou para a literatura, e vai acontecer isso em toda a ideia de show business, na música de um modo muito importante também, né? Ou seja, o Star System ele vai determinar quem, nesse grande filme que vai ser lançado, quem vai ser o artista que vai compor a música tema, que vai concorrer provavelmente ao Oscar. Isso faz parte, então, dessa produção de sentido estelar da produção de entretenimento. A gastronomia, há pouco tempo, mas há pouco tempo em relação ao cinema, por exemplo, entrou nessa onda. Começou, então, a viver por conta de prêmios, por conta de projeções e de eventos. O chefe saiu da cozinha, não está mais lá. Ele virou estrela, né? Virou purpurina. Em alguns casos, literalmente. Como no trágico caso do Bernard Loiseau. Bernard Loiseau é esse camarada aqui, que vocês estão vendo. Foi um super-chefe francês e um dos primeiros a receber 3 estrelas Michelin, né? E sustentá-las por muito tempo, inclusive. Bernard Loiseau entrou numa paranoia por conta das estrelas Michelin, no momento em que ele começa a ouvir rumores de que perderia uma das suas estrelas. Para quem não conhece, as estrelas Michelin foram inventadas pelo guia Michelin, né? Ou seja, pneu dando pitaco em comida. Mas, enfim, uma grande empresa que fez o guia Michelin, que é o guia, né, o correspondente ao nosso antigo guia 4 rodas, que é um guia de turismo, hotelaria e gastronomia, que vai mostrar assim quais são os melhores lugares para você comer e beber, principalmente na Europa, né? Ele nasce na Europa, e até muito pouco tempo ele era absolutamente eurocentrado, né? Depois que ele começa a se abrir melhor para o mundo, mas ainda assim é uma questão a se discutir. Pois as 3 estrelas Michelin eram 3 é o grau máximo, né, de estrela de um programa Michelin. Os críticos Michelin, considerados super rigorosos, né, tem toda uma forma de poder avaliar o restaurante. Eles não podem se fazer ser reconhecidos pelo restaurante, né? Mas eles são super cri-cris, eles não se anunciam, eles aparecem de surpresa e vão lá dar a nota e atribuir ou não alguma estrela. Então atribui-se 1, ou 2, ou 3 no máximo. Só que a cada ano esses restaurantes eram novamente visitados e aí poderia ser que perdesse uma estrela por algum motivo do tipo, sei lá, entendeu? Tropeçaram e derramaram a sobremesa na camisa do jurado, sabe? E aí perdeu a estrela Michelin. O Bernard Loiseau, ele estava vivendo essa neura de um boato de que ele perderia a sua 3ª estrela Michelin e não pensou 2 vezes, pegou uma espingarda e se matou. Esse foi o efeito das 3 estrelas Michelin. E foi algo que foi tido não com muito choque na indústria, né, na época que aconteceu, que é muito bizarro, né? E isso não fez com que o sistema Michelin repensasse essas categorias, porque a produção do entretenimento gastronômico, que nem a produção do entretenimento de um modo geral, ela não está afim de refletir sobre as suas próprias produções de sentido. Ela vai fazer isso quando se torna corpo de um movimento global, que nem o 8M, né, que foi o processo de reivindicação pelos direitos das mulheres contra o assédio sexual em Hollywood, que fez com que Hollywood começasse a premiar de uma forma mais generosa as mulheres, né, que começou então a desafiar de fato nessa estrutura do assédio sexual.
Mais ou menos começa a acontecer isso também na gastronomia com Mário Batali. Mário Batali foi um chefe que se tornou muito famoso, um dos mais famosos, né, de Nova York, fazendo uma comida italo-americana, mas que teve um destino, está tendo um destino muito parecido com o do Harvey Weinstein em Hollywood, porque ele já está sendo, enfim, acusado de diversas formas de assédio moral e sexual. Enfim, esperamos que pague por isso, caso seja declarado culpado, né? Então a gente vai ter todo um sistema que vai massacrar a ideia da gastronomia em favor desse fantasma que é a indústria de premiação. Fantasma tão grande que a Lisa Abed, nesse seu texto, que eu já falei para vocês, leiam esse texto, que ele realmente abre a nossa mente para isso. Ela vai acompanhar esse cidadão aqui, Gagan Anand, que é um chefe indiano, tem um restaurante em Singapura, e ele se tornou um dos super chefes do mundo, né? Muitas estrelas Michelin também, várias vezes o prêmio dos 50 melhores do mundo. Nessa foto, na ocasião dessa foto, ele tinha sido eleito o melhor chefe da Ásia, né, no mundo, pela mesma premiação do 50 Best. E o Gagan Anand, ele é acompanhado, então, pela repórter, que vai acompanhar a sua relação, inclusive, com com as relações públicas, né? E ela vai conseguir chamar atenção para o fato de que todas as decisões que começam a correr nessa indústria dos prêmios, elas estão sendo feitas ou tomadas não por chefe, jurado, né, crítico, então por algum processo objetivo, é por meio de relações públicas. Vamos favorecer esse, vamos favorecer aquele. Ela acompanha o Gagan Anand porque o Gagan Anand ele representa uma geração de cozinheiros que não se conformava, que não se conforma em cozinhar, ou em ter um restaurante, ou em fazer sucesso pela comida. Mas ele precisa participar dessa produção de sentido que é espetacularizada. Ele quer ser famoso a partir da cozinha. E essa busca pela fama, elas causam várias, né, distorções, né, e várias contradições dentro dessa nossa proposta gastronômica. Lisa Abed, ao final, vai propor, né, vai sugerir na sua matéria, na verdade, como que essa meritocracia gastronômica ela é, na verdade, uma grande ficção. É claro que ela tem algumas bases, porque ela reconhece algumas produções que podem ser dignas de nota, mas o fato de ser esse o melhor ou aquele o melhor não faz a menor diferença, porque, afinal de contas, são todos, né, pequenos peões nesse jogo de xadrez. Veja, estive num restaurante recentemente conversando com foi até com um sommelier, né? E ele falou para mim assim, cara, você precisa fazer alguma coisa, como é que a gente faz, né, para ser reconhecido nos prêmios aqui da cidade, né? Porque, cara, nosso trabalho aqui é primoroso, né? A gente faz o melhor trabalho de Brasília. E aí eu perguntei para ele, o que te importa com isso, velho? Assim, para que você está preocupado em ganhar o melhor sommelier de Brasília, ou que o seu chefe seja o melhor chefe de Brasília, né? E ele fala, porque nós somos. Eu falo, cara, mas você sabe como são eleitos? Quais são os procedimentos para determinados prêmios? A maioria deles envolvem, na verdade, quase que um sorteio, né? É quase que um esforço de quem consegue ter uma presença digital melhor. Porque, afinal de contas, é votação aberta, né? Você tem a revista Encontro, que eu acho que está em votação nesse momento agora, a revista Encontro é de BH e também chegou a Brasília, fazendo uma premiação. Encontro DF, e você tem os melhores de tudo, né? E tá uma neura, né? Eu converso com o pessoal com o chefe de cozinha e tudo mais, e eu morro de rir, porque eu falo assim, cara, gente, se esse pessoal soubesse quem tá por trás dessa produção, sabe? Não ia ficar tão neurótico assim. É porque, obviamente, você poder ostentar um prêmio no salão do seu restaurante vai realmente ser uma validação muito importante que vai gerar, provavelmente, uma atenção para o seu restaurante e, como consequência, um lucro maior. Só que, por outro lado, ele também é um fardo. E no caso dessas produções, como o Michelin e o 50 Best, ele é literalmente um fardo.
Veja o que aconteceu com o Bernardo Lozô e o que aconteceu com eu sempre esqueço o nome dela, a moça lá de Singapura, ou da Tailândia, né? Tailândia, que foi a primeira cozinheira de um negócio de rua a receber uma estrela Michelin. Ela recebeu. E ela devolveu essa estrela depois. Ela tirou dali. Eu não quero essa desgraça. Por quê? Eu atendia um determinado público, eu fazia lá meu omelete de caranguejo, que todo mundo era doido por isso, fazia uma fila enorme. A fila continuou grande, mas agora começou a aparecer uma galera esquisitaça, querendo provar a minha comida, exigindo padrões Michelin. Por quê? Porque o padrão Michelin ele visa agradar enfim, adular um público que é um público, gente, que, enfim, não é real para a vida de um restaurante, entende? Não é gente que está indo comer, nem mesmo só pela experiência. A gente está falando de turistas gastronômicos cheios da grana que vão viajar o mundo para poder comer nesses lugares. E aí vai chegar num lugarzinho como esse, de comida de rua, e não vai entender a proposta do lugar. Só vai saber que aquilo ali foi considerado o melhor pelo determinado veículo. Então, a partir daí, se torna um fardo esse peso do prêmio. A questão é, isso muda muito a forma como a gente produz sentido na cozinha. A gente deixa de produzir comida para servir para outras pessoas, para produzir comida que possa gerar algum tipo de reconhecimento, de prêmio, que vai nos colocar no TEDx Talk, no evento do Prazeres da Mesa, enfim, não que esteja errado qualquer coisa dessa, tá, gente? Mas porque ele deixa de ser, ou ele perde o seu sentido original. Gastronomia é serviço. Gastronomia é hospitalidade. E quando ela deixa de ser tudo isso, somente em nome de um projeto de entretenimento, ela vai entrar em toda essa complexidade que é o Star System midiático, nesse caso gastronômico. É o que eu chamo, nesse tempo de hoje, né, da vocação transformada em competição. E aí eu não preciso nem dar exemplos mais claros, né, para vocês do que o do MasterChef. O MasterChef ele se tornou um grande lugar para pautar as discussões gastronômicas no país. Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos na prática eu tenho visto muito isso, que determinados pratos que MasterChef vai colocar, eles acabam gerando, enfim, acabam entrando nos cardápios dos restaurantes, na vida real, sabe? Um caso mais recente que eu consigo perceber que aconteceu isso foi o famoso filé Wellington. Eu até escrevi um pouco sobre o filé Wellington no meu Instagram, mas, enfim, nas minhas microcríticas, né, que tem tempo que eu não escrevo, inclusive, porque eu estou enrolado, mas o filé Wellington foi um desses pratos que o MasterChef elegeu para fazer uma vez. E aí colocou lá na competição, o pessoal tinha que fazer um filé Wellington. E aquilo ganhou um vulto muito grande, né, sendo comentado por boa parte, né, da sua audiência, nas redes sociais, viralizou, e muitos restaurantes começaram a servir o danado do filé Wellington. Ele gera um impacto direto na própria cadeia da produção gastronômica local, porque as produções gastronômicas são locais. Ou seja, não mais é uma questão midiática. Só que ela nasce a partir justamente de uma ficção. O MasterChef, gente, não se enganem, é uma ficção. Não existe um lugar onde você vai cozinhar tendo 3 minutos para fazer o seu mercado e pensar na receita, sabe? O MasterChef está muito mais para um programa que é reality show do que um programa que é gastronômico. Aliás, tanto é que ele começa a ficcionalizar todos os sentidos, inclusive o da famosa paixão pela comida, sabe? Você tem uma ficcionalização da experiência tão grande que você começa a usar a paixão pela comida como mote, né, para você justificar o seu interesse em participar de uma competição como essa. Então, no MasterChef está todo mundo lá, gente com carreiras já feitas e tudo mais, que fala assim,
MasterChef é o lugar para eu poder mudar de vida, porque minha paixão é a comida. A pessoa nunca trabalhou num restaurante na vida e a paixão dela é essa. Em algumas semanas dessa teve prova do MasterChef do Baked Alaska. Gente, a Helena Riz colocou, né? Foi? Rapaz, de acho. Ah, mentira, cara, que ela colocou no menu do restaurante. Aí, ó. Ou seja, ela não precisa nem da validação dos outros, né? Ela mesmo já é a jurada do programa e já aproveita a modinha. Baked Alaska. Assim, são pratos, aliás, que não tem nenhuma relação com nada, né? Na nossa cultura gastronômica. Eles simplesmente apareceram, caíram, né? Tipo o tímpano, né? Que apareceu no MasterChef também. Mas foi nessa edição, né? Ou na passada, não sei. E o tímpano que era um prato de um filme dos anos 80, né? Foi nessa, né? Pronto, foi nessa. Um prato dos anos 80, de um filme, entendeu? Foi super curioso aquilo. Mas, gente, eu nunca encontrei um tímpano daquele na Itália, sabe? Não existe. Aí, de repente, está lá o pessoal produzindo tal do tímpano. É muito legal para o fim do entretenimento. Só que o entretenimento ele não existe mais só para o consumo imediatista e dos nossos olhos no nosso momento de lazer. Ele integra agora a nossa forma, ele rege a nossa forma de experimentar ou ter uma experiência gastronômica. A partir do momento que a gente resolve pedir um filé Wellington ou então bacon de Alasca no Mani, a gente está simplesmente cedendo a esse instinto, né? Essa provocação, na verdade, mental e ficcional que fez com que a gente visse isso e falasse, tá aí, uma experiência que eu quero ter. Se sentir parte da competição do MasterChef, que é uma ficcionalização do mundo da cozinha. Nada ali é real. E aí tem também a conversa lá da Ana Paula Padrão falando de estão aqui os 10 melhores, né, cozinheiros amadores do Brasil. Eu falo assim, cara, duvido, né? Claro. Para fins da experiência midiática, aquilo faz sentido. Né? Você consegue ser mais engajado. Mas a gente precisa ser um pouco mais crítico ao olhar para esse tipo de conversa fiada. Até as conversas fiadas da cozinha da mãe, da cozinha da avó, porque é um sentimentalismo barato que ele funciona muito bem ali, na televisão. Ali ele funciona demais, porque as pessoas choram, as pessoas tremem, né? As pessoas, sabe, são provocadas. A Ana Paula Padrão é a primeira a fazer isso, né? Você lembrou da sua avó, né? Uai, mas o mani não é mani manioca? Ou é duas coisas diferentes? Pensei que era a mesma coisa, mani e manioca. Manioca é o restaurante do shopping. Manique é o restaurante Ah, estrelado. São dois restaurantes diferentes. tá aí, ó. Ela não ia colocar no mani, né, gente? Deixa a galera do shopping com essa bucha caindo nessa conversinha. É isso. Entendi agora. Tá vendo como faz sentido? As coisas começam a fazer sentido a partir daí, sabe? Então, a gente ficcionaliza a experiência como resultado dessa produção de sentido. E o problema é que isso mexe no nosso imaginário de tal forma que a gente começa a ficcionalizar a experiência dentro do próprio negócio gastronômico. Você tem hoje não, né? Eu vi uma placa um dia desse, não foi dia desse, eu acho que foi ano passado, uma coisa assim. Uma placa de um restaurante desse de parrilha, sabe? Parrilha argentina. E tava lá, o restaurante. Mais do que um restaurante, uma experiência. E eu falei, cara, eu já fui nesse restaurante, né? E ele, tipo, não é mais que um restaurante, ele é um restaurante. Mais que um restaurante, uma experiência. A experiência banalizou mais uma vez, ela está gastronomizada, gourmetizada melhor, a ideia de experiência. Qualquer coisa vai ser experiência. Olha, aqui nesse restaurante, a gente pensa na experiência. Você está pensando na experiência, você está pensando no que você está fazendo mesmo, entendeu? A experiência tornou uma adjetivação útil para fins de valorização daquilo que você está produzindo, da produção de sentido midiático. Perfeito, gente?
E aí a gente chega na estetização do mundo. Passando bem rápido por isso, tá? Tem uns nomes meio complicados aí, mas não fiquem assustados. Tem 3 momentos que aí eu estou usando como base teórica o livro do Lipovetsky, do Serói, chamado A Estetização do Mundo. É esse nome. Em que ele vai falar sobre como que tudo está estetizado. A gastronomia, principalmente, não é isso? Veja como faz sentido. Na gastronomia, a gente tem, ou a gente nasce, entende a gastronomia a partir do Fordismo, né, que vem ali com a Revolução Industrial. O que foi o Fordismo? O Fordismo vem de Ford, né, da marca Ford de carros. Porque Ford foi quem teve a grande sacada de produzir. Vou colocar o nome do autor aqui, dos autores. Bem fácil de achar esses autores, tá, gente? Lipovetsky e Serói. São 2 autores. O Fordismo, então, foi o momento em que Ford criou a sua indústria de automobilística, né? E criou carros para serem vendidos, sabe, em escala. Então ele fez os carros todos do mesmo formato, todos da mesma cor. Então quando a gente vê naqueles filmes antigos e vai pensar na história do automóvel, a gente vai ver que os carros eram todos iguais, não é isso? Não tinha diferença entre eles. Só que o Fordismo ele funcionou muito bem para essa era pré e industrial também, no qual essa diversificação de produtos não era o objetivo. O objetivo era vender na escala. Escalabilidade sem personalidade. Tudo muda depois dos 30 gloriosos anos do design. Esse momento foi o momento que foi marcado ali entre os anos 50 aos anos 80, em que o consumo de classe média, da classe média, mais uma vez, como eu falei para vocês, do pós-guerra, que estava empoderada economicamente, inclusive, ela começa a fazer um alto consumo. Não é mais um consumo por necessidade, como havia antes. Agora o consumo, ele é pelo consumo. É a partir daí, nesses 30 anos ali, até os anos 80, que a gente começa a consumir só pelo consumir. Então, hoje, já levamos isso ao extremo. Então, não basta a gente ter um celular funcionando, está perfeitamente funcionando, mas a gente precisa de outro. A gente compra a mesma coisa que a gente já tem por um único motivo, estético. Quando o Leroy e o Seroy e o Lipovetsky vão falar sobre estetização no mundo, vão falar que é isso. Nós temos agora um desejo de consumo que é guiado pela experiência estética. Agora a gente quer diversificação. A gente superou o Fordismo. A gente não quer mais consumir o mesmo que o outro. A gente quer ter a coisa cada vez mais personalizada. Daí os menus degustações da vida. Nós vamos fazer um menu degustação para você. A gente quer que você tenha uma experiência única e a sua experiência vai ser só sua, porque a gente vai fazer tudo aquilo que te agrada. Então me fale o que você come e o que você não come. Me fale se você come de qualquer coisa. Se você é ousado, se você não é, que aí eu vou fazer uma experiência para agradar a sua expectativa. Entende? Isso, né? O Lipovetsky vai chamar de capitalismo artista. Ou seja, quando a lógica econômica se casa com o universo das artes e começa a criar, então, mercados que são puramente estéticos. Você consome pela estética. É isso que aconteceu aqui. Cadê? Tem o erótico e o pornográfico, que a gente já falou em outra aula, que eu costumava usar nessa aula aqui. Só que essa aula estava ficando grande demais por causa disso. E aí eu desloquei para lá. E agora a gente só, então, junta as duas coisas. Quando a gente tem a ideia da boa mesa, a gente a erotiza. Ou seja, ela se torna um objeto de desejo. É isso que essa lógica do mercado, junto com das artes, busca provocar quando a gente fala da gastronomia. Uma necessidade que é a partir de um desejo e de um desejo que é estético. Eu quero ter aquela experiência que eu vi. Eu quero viver aquilo que eu ouvi falar, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a gourmetização ela vai reivindicar
uns lugares de popularização também. Então, o próprio mercado ele é alçado pela mesma narrativa que você tinha antes. Então, enquanto essa grande mesa aqui, ó, entre quatro paredes, a mesa do restaurante chamado de alta gastronomia, né, que segue uma etiqueta, que tem garçons com fardados, isso tudo vai se tornar um objeto de desejo de todos os outros tipos de mercado gastronômico. E eles vão se satisfazer fazendo isso, um falso sentido de sofisticação, adotando um falso sentido de sofisticação. E é por isso que vem a palavra gourmet, e que a própria palavra gourmet já está sendo superada hoje. Os lugares que são de fato mais gourmets, ou seja, que propõem uma sofisticação, estão fugindo do nome gourmet. O gourmet que antes era sinônimo de sofisticação, agora ele foi popularizado, porque você teve negócios menores, lanchonetes, como a lanchonete Chopin, que é uma lanchonete e pizzaria, e que agora tem o nome gourmet, lanchonete e pizzaria. A foto é de quê? Hambúrguer. Porque o hambúrguer se tornou um símbolo, popularmente, da gourmetização. E por isso que colocar um hambúrguer é a ideia de gourmet. Porque não é um hambúrguer qualquer, é um hambúrguer mais alto, sabe? O tal do pão artesanal. Muito embora essa foto não nos engane demais, sabe? Para quem já é do métier. Mas, de toda forma, existe um esforço generalizado em gourmetizar. E gourmetizar tudo. Do brigadeiro, da tapioca, até o próprio prato de comida. O que nos leva à grande lógica da praça de alimentação. A praça de alimentação, gente, foi o resultado da união do espírito fordista com essa estética capitalista. Ou seja, ela conseguiu pegar aquele mesmo padrão que você tem no fordismo, ou seja, de escalabilidade, e gerar mercados que são aparentemente estéticos e que criam, na verdade, desejos a partir justamente desse elemento de branding, ou então das suas cores. A praça de alimentação, ela é o túmulo da gastronomia, né? Para mim, na verdade, ela é a zumbificação da gastronomia. Ela fez do consumidor, na verdade, um consumidor descerebrado. É isso que ela fez. Ela pegou formatos que já existem e criou um lugar em que as pessoas vão comer sem precisar pensar sobre o que estão comendo. Vão até por instintos, né, guiados, como se fossem, né, moscas na praça pública, como já dizia Nietzsche. E para mim fica muito próxima essa relação. Inclusive o Romero, Jorge Romero, diretor de cinema, já falecido, mas que foi um dos primeiros a fazer filmes de zumbi, tal como entendemos os zumbis hoje, né, os comedores de cérebros e tal. Então, ele fez um filme chamado Madrugada dos Mortos, em que ele situa os zumbis dentro de um shopping, fazendo justamente essa contraposição desse consumo descerebrado no qual a gente entra na nossa pós-modernidade. Vamos ver um trechinho desse filme? Fiquem tranquilos que não será nada muito assustador, beleza? Acho que até aí tá bom. Mas para a gente poder, enfim, exemplificar o que a gente estava falando. Zumbis soltos, né, dentro do shopping, andando descerebrados, né, atrás de comida. Essa foi a representação que Romero fez, isso em 1978, né, indicando a forma de consumo representada por essa nova forma de consumo estético. Ou seja, é um consumo que não está interessado em nada muito especificamente, em nenhuma necessidade. Ele apenas é o consumo pelo consumo. Então, a gastronomia, aprisionada nessa ótica do shopping center, ela prevê exatamente isso, o consumo pelo consumo. Ele não tem personalidade, né? Ele não tem exigência qualquer. E por isso que a praça de alimentação, ela pode ser, em muitos casos, inclusive, a mesma numa cidade do Brasil como numa cidade, sei lá, da África do Sul. Entende? Porque ela replica modelos. Você vai ter o Subway, você vai ter o McDonald's, você vai ter uma outra franquia regional, digamos assim, né, de calzone, sabe, ou de paleta mexicana,
E aí você vai produzir, então, sentido a partir dessa estética muito conveniente, principalmente para o público consumidor. Isso seria a produção de uma gastronomia dentro de um mercado estético. Perfeito? E não só na praça de alimentação. Há outros exemplos, né, muito que fazem muito sentido, né, se a gente for pensar nisso. Por exemplo, esse que eu chamo de falso engajamento capitalista, que ele vem revestido de uma ideia de novidade, embalado em uma experiência estética, conceitual, autoral, né? Essa ideia do conceito, né? Ela começa a se tornar muito evidente e muito procurada, principalmente pela produção de marcas e principalmente de franquias. As franquias, gente, são projetos que não são gastronômicos, quando a gente for pensar de uma forma mais profunda, né, no comércio de comida. A franquia alimentar, ela não vem de uma necessidade ou ela não busca atender um desejo que é alimentar, ou mesmo gastronômico, né, no sentido da experiência. Ele é um projeto que busca comercializar puramente. Ele não tem outra camada. E por isso ele vai se recriando e vai buscando outras formas de vender o bom e velho produto. Foi o que aconteceu aqui nessa famosa Açaí Concept Store. Não sei se já ouviram falar, mas foi uma marca que nasceu como Concept Store e que vende açaí. Tá, qual o conceito? É isso que você está vendo. O conceito, ele é um conceito meramente visual. Ele cria, né, enfim, outras cores, outra paleta de cores, outra produção de significado, outro nomezinho para dar para cada item que você vai comprar no menu. No final das contas, ele é uma loja de açaí como tantas outras que você já tem espalhadas por aí. Mais uma concorrência que busca fazer uma distinção das outras a partir de um novo branding. É a mesma lógica que está por trás da paleteria mexicana, que a loja está por trás das frozen yogurts, das temaquerias, e outros tantos quiosques de shopping center, que são projetos empresariais, na maior parte das vezes, oportunistas. Por quê? Oportunistas, literalmente, tá? Eu já tive a possibilidade de conversar com um desses donos de franquias, que já teve boa parte dessas franquias aí, né? Já teve de frozen yogurt, já teve de temaki, e já estava na de paleteria. Quando ele anunciou para mim, ele falou: essa é uma estratégia comercial. Eu não sou do ramo da gastronomia, mas a gente começa a especular o mercado. É que nem as ações da bolsa, sabe? Você junta os especuladores, os grandes jogadores da coisa, e com eles você cria uma nova demanda. Essa nova demanda seria por esse novo quiosque, essa nova trend, né, modinha, paleta mexicana. Soltou a paleta aí e já se prevê o ciclo de vida, né, completo dela, sabendo que ela vai terminar em algum momento, sabe? Ela não vai durar. Isso é programado. E sabe-se que ela vai durar 2 anos, você compromete um monte de franqueado, né, que vai acreditar naquele projeto por conta do seu discurso. Você compromete pessoas, trabalhadoras, né, que foram contratadas por esse tanto de franqueado, e você pula fora do barco, sabendo já que ele vai afundar e você vai abrir uma outra experiência. Por outro lado, você tem essa famosa reinvenção das marcas, né, que foi o que o Porcão fez depois da sua grande falência, né, no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros lugares que tinha, né? Foi realmente uma derrocada, assim, né? Uma dívida altíssima, né? Eu me lembro que em Brasília, eu fiz a matéria na época, né, do fechamento do Porcão, eles estavam com uma dívida de 4 milhões de reais, né? Uma delas, né? Ou seja, não era exatamente toda a dívida deles. E ele precisou se reinventar. Como que a gente faz? Porcão Boutique. Você cria um novo léxico, retira, extrai de algum outro lugar para poder determinar um outro tipo de aceitação ou aferir um outro tipo de característica ao novo negócio.
Nesse caso, você tem basicamente um açougue, né, que vai roubar, né, do linguajar da moda, da joalheria, o nome boutique, para poder ser utilizada e poder dar uma sensação de refinamento a esse açougue super mais higienista, né? Ou seja, são carnes já embaladas a vácuo, né, separadas, altamente precificadas, né, Angus, né, Nelore com Angus, Wagyu, sei lá, carne de altíssima qualidade e que vão ser agora elementos, né, de boutique para um público que é ou que busca essa distinção, ou que é favorecida por isso, ou que entende, né, justamente nessa exclusividade que é sempre excludente, um lugar para ela poder se tornar esse consumidor mais elevado, que consome coisa de mais qualidade. E assim, gente, a gente chega nesse grande circo da gourmetização, que ele passa por algumas leis, né, por alguns projetos, na verdade. Aqui a gente tem um dos mais tórridos, né, começando aqui embaixo. O projeto da gourmetização, ele vai mexer nos nossos comportamentos e nas nossas linguagens. E isso vai se tornar cada vez mais comum. E a gente vai começar a naturalizar cada vez mais. Por exemplo, esse comportamento aqui, ó. Essa influencer sul-coreana comendo grandes porções aí de polvo de uma forma muito doida, nesse fenômeno que eu já tinha adiantado para vocês, um fenômeno chamado mukbang. Mukbang é esse comportamento, né, que é um comportamento que vem dos fóruns até de pornografia, né, ou então de erotismo na internet, em que você se expõe, né, você mesmo, num peep show, assim, né, expõe para um público na internet que está assistindo a sua performance. Então, a sua performance erótica ou pornográfica, agora não mais a partir do seu próprio corpo desnudo, mas sim a partir de você comendo. Essa é a nova provocação. O mukbang prevê isso. Pessoas que normalmente são magras, né, na verdade, e que vão comer grandes porções de comida de uma forma muito rápida, inclusive diante da câmera, para o entretenimento de quem quiser assistir isso. A mídia, nesse sentido mais amplo, ela muda as suas relações mútuas e ainda as estruturas sociais que estão por ali. Veja, você tem um falseamento de uma invenção também que vem sempre a reboque. Ou seja, na gourmetização, as receitas elas passam a ser fetichizadas. Elas querem ocupar um lugar de absolutização no imaginário da gastronomia, que é ditado por uma conveniência, por uma suposta invenção, que ao mesmo tempo sofistica e também empobrece e aprisiona a experiência. Eu estou falando isso tudo para quê? Para usar, por exemplo, né? Para usar o exemplo do petit gâteau, esse bolinho aí do lado, e quando você corta, né, também o fondant de chocolate ou lava cake, enfim, o que quer que seja, esse bolo que você corta e ele escorre por dentro, né? E se tornou um grande exemplo, né, da comida pornográfica, nessa coisa de escorrendo, né? Só que ao mesmo tempo, como a gente falou, a gourmetização ela sofistica, né? Ou seja, em todo o menu de tudo quanto é restaurante você começa a ter o petit gâteau. Mas aí de repente ele empobrece. Ele empobrece por quê? Porque ele vai ser feito de qualquer jeito e em qualquer lugar. Você começa a encontrar o petit gâteau até nos girafas. Não que o girafas não possa fazer um petit gâteau, ou que isso seria menos nobre do que um restaurante fazendo, mas é porque o método que vai ser utilizado ele vai ser de acordo com aquela própria produção de comida. Ou seja, você vai ter um petit gâteau feito no micro-ondas, por exemplo. E a gente vai se tornar altamente dependente dessa sobremesa, porque ela começa a se instituir pela conveniência, né, e pelo suposto signo de sofisticação, ela vai se tornar onipresente nos menus. E ela fica ali. Ela vai aprisionar a experiência, porque ela já formou um imaginário de que uma boa sobremesa é o petit gâteau, é a combinação
do chocolate quente derretendo com a bola de sorvete gelado. Enfim, isso vai mudando, tá? Não é só o petit gâteau. Se não é o petit gâteau hoje, é o filé Wellington ou o Baked Alaska de amanhã, sabe? Ele vai acontecer a mesma coisa. Basta dar certo, basta ser validado por algum tipo de dimensão ou de opinião pública. O que nos faz entender que também, do mesmo jeito que aconteceu na indústria automobilística, na tecnologia, na gastronomia, a gente observa a lei da obsolescência. A lei da obsolescência é essa lei não uma lei, né, legislativa, mas uma lei por costumes, né, por convenção, de que as coisas são feitas para se tornarem obsoletas. É isso que a indústria do automóvel fez, a indústria da tecnologia fez também. Você não tem um celular para durar o resto da vida, como era o Nokia, né, daquele antigão que, enfim, você podia jogar na água, no chão, cair de 3 andares que estava beleza. O aparelho celular ele é feito para, sim, terminar a sua vida em um curto período de tempo. O automóvel ele é feito para você substituí-lo. Aliás, quando você compra um carro, né? Minha última experiência tem muito tempo de comprar um carro, mas eu me lembro da última vez que eu comprei um carro, eu comprei perguntando para o vendedor, falando assim, vem cá, o próximo modelo desse carro vai vir com um desenho completamente diferente, que vai fazer com que meu carro, quando eu quiser vender, pareça ser ainda mais obsoleto? Ele falou assim, não vai, pois não durou um mês depois de eu ter comprado o carro, saiu já o design do novo modelo, que era completamente diferente. Porque é isso, a indústria ela se programa para que a coisa se torne obsoleta. A gastronomia ela tem agido muitas vezes nesse sentido, principalmente quando a gastronomia age sob o signo do entretenimento e da tendência. Deu para entender, gente? Essa foi a nossa conversa de hoje. Massa demais. Vou pro bar reflexivo agora, Lobão. Eu acho que essa aula tem muito conteúdo, assim, mas se passou alguma coisa, vocês podem depois recuperar. Ou me digam aí, tem alguma coisa que vocês querem chamar atenção, que vocês querem perguntar, ou então comentar, talvez. Não, eu acho só legal, Lobão, que você, tipo, você deu um chão muito massa para essa. Várias coisas eu já tinha pensado um pouco sobre isso, sobre a argumentação, só que você deu um chão bem legal teórico que aí consegue alçar melhor essa discussão. E várias coisas que eu já pensava foram conectando com o que você está falando, achei bem massa. Nossa, legal. Que bom. É isso, gente. A gente está concluindo hoje o nosso módulo de A Comida Fala, né? Nosso módulo de comunicação da gastronomia. Tudo isso, gente, é aspecto comunicacional. O estético, o discurso, enfim, essa compreensão midiática, toda ela vai passar por essas nossas noções de comunicação. Hoje a gente encerra, então, o nosso módulo e eu já chamo vocês para segunda-feira, o módulo 3 e último, que vai ser o nosso módulo chamado Ação e Pensamento. Porque para a gente poder chegar agora na gastronomia, na comida de pensar, a gente precisa também agir. Então, a ideia de ação e pensamento é que a gente vai colocar em perspectiva políticas públicas, ativismos sociais, soberania alimentar e segurança alimentar também, dentro dos nossos dilemas gastronômicos. Até a gente chegar na última aula, refletindo sobre como pensar, né, nesse mundo contemporâneo sobre a gastronomia. É isso, minha gente. Obrigado pela companhia até aqui. Hoje à noite tem mais, né? A gente vai repetir essa aula para o resto da galera. Quem quiser também ver de novo, fique à vontade. O link é o mesmo. E eu fico por aqui. Até segunda-feira, então, minha gente. Valeu. Valeu, povo. Valeu, Lobão. Um abraço.